Qual é a pergunta que se tem hoje? Vamos lá, Elaine, qual é a sua pergunta? O que você gostaria de trocar ideia? Boa noite, Araci. Eu queria saber o que são as câmaras de retificação e por que os espíritos, eles são recolhidos do umbral e levados para essas câmaras? Você está falando Você leu em alguma obra de André Luiz as câmaras de Isso, retificação? Tá. isso. Olha, na realidade, as almas no umbral são todos os espíritos que desencarnaram, que não oraram, que não tinham fé, que perispiritualmente estão escuro, não acostumaram a orar, não têm uma vibração positiva, não têm uma fé, e eles viveram por viver. Uma vida assim, inútil espiritual. Então, eles ficam nessa região que é eles mesmos que são escuros e se aglomeram por afinidade. Então, essas são as regiões umbralinas, e aí cada grupo se reúne de acordo com as suas ideias. Bom, então, esse é um mundo espiritual chamado de espíritos errantes. Bom, quando eles são socorridos e levam para essas câmaras de retificação, nós estamos falando das nossas bacias. Nós estamos falando. É um local específico onde vai retirar aquele fluido denso, aquele fluido pesado. Normalmente, quando a equipe de André Luiz socorre, houve uma intervenção de um médium, houve uma intervenção de um familiar, de um ente querido, que não tem o nosso conhecimento. Às vezes católico, pode ser a crença que for. E ele interfere diante da espiritualidade de Maria. Então, esse grupo socorrista vai até lá e leva para essas câmaras de retificação, que é retificar o fluido, modificar a forma de pensamento, o desejo. Então, aí, o espírito só é levado para uma colônia quando ele deixa de perturbar a colônia. Porque nós não podemos levar um espírito para uma colônia e lá ele nos causar danos. Então, eles têm que ficar nessas câmaras de retificação, que nós chamamos de bacia, que nós chamamos de redenção, recuperação, seja o que for. Cada qual tem que tirar aquele miasma, o peso específico para adentrar uma colônia. Porque na colônia já é hospital, já é pronto-socorro, já são aula, é um outro nível de entendimento do espírito. Já na câmara de retificação ou na bacia, na regeneração, eles estão limpando, queimando, retirando, higienizando, restaurando, para que o espírito possa ser levado para uma colônia espiritual, certo? Mas é o mesmo trabalho, talvez diferente no trabalho da equipe de André Luiz, mas, no fundo, tem o mesmo objetivo, preparar para as colônias espirituais. Certo? Certo, Eli, interessante. E uma dúvida, os espíritos que estão no umbral, eles são resgatados através de pedidos de familiares encarnados ou eles podem solicitar, rogar por ajuda e eles são socorridos? Isso acontece das duas formas? Pode ocorrer deles nesses locais de socorro, quando alguém vai lá e ora, cria aquela energia, você deve ter lido na obra de André Luiz, cria aquela energia luminosa, e esses espíritos, então, aproveitam aquela energia luminosa e acabam indo para essas câmaras de retificação, porque a vibração foi até eles. A família, se orar independentemente de religião, porque o espiritismo não é uma religião, porque ele atende a todas as criaturas, indiferentemente ao credo religioso. Então, a família orando e pedindo será atendido, sabe? Então, tem que sempre haver. Também consta nos livros de André Luiz
Uma mãe que queria socorrer uma família, ela teve que fazer 2.000 bônus horas. Não sei se você já leu. 2.000 horas de trabalho ao Não, bem ainda não. para que a caravana pudesse ir lá resgatar a sua família. Porque para locomover uma caravana é preciso de todo um preparo, de todo um auxílio. Então, o médium, ele tem que ter bônus horas de trabalho, que é o trabalho ao bem. Se você lavar uma roupa feliz, você tem 5 minutos de trabalho ao bem. Se você der um conselho, 5 minutos de trabalho ao bem. Então, tudo que você fizer pelo bem, tudo que você fizer positivo, é considerado trabalho ao bem, certo? E tudo que você fizer de negativo, do faniquito, da brabeza, do chilique, da raiva, você tem o trabalho negativo. Terá que retificar isso daí, ok? Essa é a lei do resgate. Por essa razão, Bezerra, que faz um trabalho, várias pessoas pedem por ele, e ele envia várias caravanas, então ele faz muito trabalho ao bem. Maria Santíssima, e assim Sheila e tantos outros espíritos, André Luiz faz um trabalho ao bem, porque eles estão trabalhando, então eles têm bônus horas. E assim também é o médium. Quando o médium inicia, Elaine, nós não temos tanta bônus horas. Vamos socorrer um espírito aqui, outro, 2 horas de aula. Essa aula, esse horário é considerado bônus horas. Todos vocês que estão aqui, essas 2 horas de trabalho, de estudo, é considerado horas ao bem, porque vocês estão aprendendo e juntamente com vocês está os espíritos, quer familiares, quer ente querido. Então, isso é considerado horas ao bem. Hora que nós estamos fazendo prece, que nós estamos orando, é considerado hora ao bem. Tudo que for realizado para o bem. Então, quando nós intervimos na espiritualidade, se eu tenho horas ao bem, eu sou atendida mais rapidamente. E por essa razão, quanto mais o médium ora, o médium trabalha, o médium tem mais bônus horas, mais fácil lhe é para que ele consiga recursos na espiritualidade. Então, suponhamos que o médium não tenha recurso. Ele pede para Bezerra, interfere para Bezerra, Eurípides, Benedita e tantos outros. Ok. Ela nos empresta bônus horas. Mas isso não quer dizer que cedo ou mais tarde você terá que devolver a Benedita. Ok? É uma lei de solidariedade. Então, ela envia para que se presta um socorro, mas é tudo solidário. Eu peço, eu devolvo, eu recebo, eu devolvo, eu refaço. Então, nós, à medida do crescimento do médium, mais forças espirituais ele tem, mais energia e mais equipe de trabalho. É uma conquista particular de cada médium. Certo? A conquista ela é sua. Eu sou apenas instrutora. Muito interessante. E era assim uma dúvida que eu tenho que eu não consegui descobrir por que o André Luiz ele era chamado de suicida no umbral. Porque ele era fumante. Ah, Ele fumou muito. E ele, como médico, ele sabia que não podia fumar. Ele sabia que aquilo ia lhe causar certos danos. E ele fumou. Então, os espíritos fumantes, os espíritos vinculados ao fumo, lhe assediavam, ficavam ao redor dele. E quando ele desencarnou, o perispírito dele estava manchado com os resíduos intoxicantes do fumo e dos seus obsessores. Então, ele foi levado para lá. Por isso que ele ficou no umbral. Porque ele, como médico, ele devia ter tomado uma atitude mais nobre e sabia que daria consequência no perispírito. Certo? nossa, meu Deus.
E posso fazer só mais uma pergunta? Pode. O que é o passe de prostração que era dado nas câmaras de retificação? Olha, não posso te atender dentro dessa colocação que você coloca. Mas, de ordem geral, quando os espíritos são levados, é preciso desintegrar os fluidos. Talvez a palavra, tá, que não estou adaptando muito bem a ela, porque ela está solta, mas, na realidade, eles tiram todo o fluido negativo, todo o desequilíbrio do espírito, como nós fizemos, para repor um fluido curador. Porque não tem como você colocar um fluido curador numa coisa que está suja. É como servir uma água limpa num copo que está contaminado. Então, todo o processo de retificação, de limpeza perispiritual, exige que se tenha todo o resíduo para se colocar o fluido curador. Interessante, Ok? é mesmo igual o nosso trabalho das bacias, né? Sim, só de Nossa, outra muito interessante. forma, De outra a forma. palavra, mas nós estamos falando a mesma coisa. O Muito médium que interessante. ele estudar, ele vai compreender que tudo isso que nós estamos falando é de uma maneira mais simples, porque se nós começarmos a usar termos muito técnicos, muito diferenciados, as pessoas têm dificuldade. Então, nós precisamos ensinar dentro do cotidiano, daquilo que ela tem, daquilo que ela conhece, daquilo que ela pode manipular mentalmente, espiritualmente. Senão, ela acha Interessante. que só os espíritos fazem lá longe e que ela não participa desse mundinho. Ai, A muito obra de André obrigada. Luiz não foi entendida porque a maioria das pessoas achou que era lá no mundo dos espíritos, longe. Entendeu? E, na Entendi. realidade, é para nós usarmos aquele ensino. A fala Entendi. de André Luiz, a fala de Emmanuel, é para você colocar em prática. Você pode ver que o próprio nosso lar havia ali uma equipe de guarda que tinham canhões, não é isso? Tinham Isso, canhões eletromagnéticos, armas eletromagnéticas. isso. E aí, nós colocamos isso no centro espírita? Colocamos isso na nossa casa? Mas ali foi ensinado no nosso lar, que ali era um campo de atendimento e que todo onde tem a luz é preciso ter uma equipe de guarda, uma equipe para proteger. Então, o que faltou no André Luiz é ter passado para a forma concreta do trabalho. Mas como a mediunidade ela foi assim, foi deixada abandonada, vamos colocar assim, então essa ideia, porque precisa ser médium, para que nós coloquemos a guarda, coloquemos os canhões, coloquemos as forças eletromagnéticas, colocamos os espíritos para usar essa força eletromagnética. Por quê? O espírito, você já levou um choque, Elaine? Já? Já, Já levou um choque? Já desmaiou? Deu assim aquele faniquito? quase, Ou foi um quase. choquinho? Tá. Não, foi um que quase veio a desmaio. Pode desmaiar. Então, o que acontece? Quando o espírito recebe essa força eletromagnética, que é um choque, as armas dos espíritos são tudo de eletromagnético. Igual esses que fizeram aquele aparelhinho para você dar choque no bandido, para o bandido não te roubar. Uhum. Aquilo lá, dá aquele choquinho. Tá. É isso que se usa no mundo dos espíritos. Tá, ok. Só que o espírito, na hora, ele desmaia. Porque o perispírito não é o corpo que sente, é o perispírito, que é a força eletromagnética, e nisso o espírito é amparado. Ele para o momento da guerra, ele para da briga, ele para do desespero e leva aquele choque. Então, ele para e aí ele é socorrido. Aí ele fala: o que aconteceu? Porque ele mudou, recebeu um impacto vibratório. Então, é esse impacto de forças eletromagnéticas que faz os espíritos pararem. Ok? Então, o Ai, estudo, o conhecimento, isso é muito importante.
Muito Certo? obrigada, Araci. Muito obrigada. Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Araci. Sim. É uma curiosidade. Eu queria saber qual é a visão espírita referente à cremação. Olha, a cremação, ela sempre foi usada, os hindus usam, a Índia usa, muitos locais ainda na Ásia e no norte da Europa usa-se a cremação. Sempre foi usada, não é um caso agora. A dificuldade está no conhecimento do espírito. Se o espírito, eu, no meu caso, eu quero ser cremada. Por quê? Eu acredito que eu possa sair do meu corpo, que no momento da minha morte eu saberei orar, eu saberei retornar à minha colônia espiritual, junto aos meus protetores, e sei que o fogo não queima o meu espírito. Eu tenho Sim. certeza disso. E se acontecer, vai queimar apenas os fluidos, mas nunca o meu corpo. Então, a matéria queima a matéria. Meu corpo é matéria. O fogo material queima a matéria material, os resíduos materiais, mas não pode queimar o meu perispírito. Certo? Perispírito, por mais que você queime, que você limpe, ele sempre será o perispírito, sempre será a alma. O perispírito é mutante. Ele muda conforme o local, o ambiente que ele está, o estado que ele está, onde ele está, ele se adapta ao local. Então, agora, Ok. uma pessoa que ela não tem esse conhecimento e ela tem a visão desse fogo material, esse fogo da matéria, tá ok? Que nunca foi entendido nem nas escrituras. Quando a gente fala assim, eu quero mais que vai para o fogo do inferno. Se ele for no inferno espiritual, ele vai ter esse fogo etéreo que não vai queimar o perispírito, vai queimar o fluido. Então, acaba sendo uma coisa boa, não é mesmo? É que as Certo. pessoas não entenderam nem Dante Alighieri, quando ele falou desse fogo que tinha. Eles não conseguem entender, porque entende o fogo como esse fogo. São dois fogos. O fogo espiritual, que é etéreo, e o fogo material nosso, que é matéria, que é bem diferente um do outro. Então, não foi compreendido. A forma ainda de entendimento ficou muito longe. Ficou para as pessoas que estudavam, para as pessoas que tinham conhecimento, que entenderam Dante Alighieri. Mas a igreja tinha necessidade de dizer, ó, você vai para o inferno, fogo do inferno e tudo mais. Então, não entendeu. Mas eu posso dizer, eu quero que põe fogo na verdade. Eu posso criar um fogo da verdade, um fogo da justiça, um fogo do amor, o fogo da caridade. Quer dizer, eu tenho pressa que algo se acenda, que cresça, que tome força. Então, depende do que você cria com o fogo etéreo. Ele pode dar um volume de crescimento e ele pode fazer uma redução. Basta aquilo que nós pensamos e aquilo que nós idealizamos. Então, quanto Certo. queimar a nosso corpo após a morte, depende de cada um. Então, não vai ser os familiares que devem decidir, mas a alma do morto. Se ele quer ser cremado, não, depende. Nós Tá certo. estudamos que se ele for para a Terra, vai desintegrar na Terra. Vocês já estudaram isso também, não foi? Eu sei que eu dei uma aula que os espíritos, quando ficam embaixo da Terra, eles precisam que a Terra material desintegre tudo esse fluido materializado da forma pensamento, das doenças, das bactérias, dos vírus, tudo isso é desintegrado também pela Terra. Por isso que enterra. Então, havia um conhecimento daqueles que podiam ir para o fogo e aqueles que ficavam na Terra. É o mesmo projeto, ou terra ou fogo. Se os índios colocavam no ar, né, os índios norte-americanos faziam na África também, colocam o defunto no ar, para secar no vento, na fumaça. É uma questão de entendimento. Vai acontecer a mesma coisa? Vai acontecer a mesma coisa.
Sempre será uma desintoxicação, uma liberação de fluidos que vai se retirando gradativamente. As 4 velas que colocavam antigamente, que agora não põe, né, para não gastar, e antigamente se colocava vela no defunto. Era para queimar o miasma. Antigamente, botava vela. Hoje não põe, né? Gasta muito, ninguém quer saber de vela acesa, mas o objetivo naquele tempo era de queimar os miasmas. Por isso que ficava velando o morto. Velando o morto. Quer dizer, botava vela para queimar o miasma, queimar todas aquelas formas de pensamento, todo aquilo. Porque na hora que nós desencarnarmos, 1 minuto depois, já começamos a desagregar as matérias. E já começamos a desagregar e soltar os fluidos. Então, é uma questão de concepção. Ou eu fico debaixo da terra e desintegro, ou eu desintegro no fogo o restante da matéria e assim fica. Tudo dentro de um processo natural. Natural. Certo. Ficou Muito certo? obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Ok. Eu tenho uma dúvida, dona Araci. Sim. A minha dúvida é o seguinte, eu aprendi, eu fui polida dentro da Umbanda, né? A Rose, a Neuzinha, que está aqui no grupo, nós somos lá trabalhamos juntas, inclusive, e assim, eu queria saber, depois que a gente desencarna, como que fica essa transição? Porque eu tenho muita afinidade com o meu caboclo. Eu vou trabalhar junto com ele, como é que vai ser? Porque eu queria saber, porque a gente tem tanta afinidade, sabe? A gente é tão bom. Eu adoro quando vou trabalhar no centro. Até falo para a Nilza, Nilza, eu queria continuar, eu ficaria mais 2 horas aqui trabalhando, de tão gostoso, prazeroso que é trabalhar. Então, Sim. eu queria saber como é que Olha, atua o desencarne. eu vou dizer para você, o que criou no meio espírita foi um preconceito e muita falta de estudo, ok? Vamos falar. Vamos supor que você fosse católica, apostólica, romana, daquela bem, mais médio, e que você fosse ao centro espírita, e a sua guia espiritual fosse Nossa Senhora de Fátima, tá ok? São José, São Benedito, você ia chamar pelo santo católico, não iria? Iria desenvolver esse mesmo trabalho, ia chamar todos os santos católicos, ia pôr na bacia, ia pedir para levar tudo em nome do catolicismo, mas você iria fazer. Não, isso não faz diferença nenhuma, ok? Se você veio da Umbanda, porque a Umbanda, o Candomblé, a Umbanda e o Espiritismo são os únicos que falam diretamente da vida após a morte. É a que mais comenta sobre mediunidade, a que mais fala da mediunidade, a que mais apresenta os espíritos como fenômeno de trabalho. Então, a Umbanda, ela tem o seu trabalho. Então, a Umbanda faz um trabalho muito bonito, muito bonito. Eu digo assim que faltou para os umbandistas estudarem muito mais. Eu estudei Umbanda de trás para frente, de frente para trás, estudei Candomblé e estudo Espiritismo também de trás para frente e de frente para trás. Em todas as religiões, indiferentemente. Por quê? Porque o Espiritismo, ele não é uma religião. Nós abraçamos qualquer culto religioso. E isso virou uma sequela, porque antigamente os dirigentes falavam assim, você vai na igreja católica, você não pode ir, você não pode ter santo católico na sua casa, você não pode ter santo humanista. Criou um conflito. E não foi isso que Kardec falou. Não foi. Não foi de maneira nenhuma. Então, quem estudou Kardec fala uma coisa, e os espíritas falam outra bem diferente. Então, o que Kardec fala não é o que os espíritas falam. Porque os espíritas falam o que eles pensam, e não o que Kardec colocou como base doutrinária. Como base doutrinária, qualquer pessoa católica, crente, umbandista, espírita, o que ela quiser ser, ela pode ir ao centro espírita, estudar espiritismo, porque é uma filosofia,
receber os seus espíritos, receber os seus protetores, receber tudo isso. O que Kardec coloca? O centro espírita é um lugar neutro. Então, que é um lugar neutro, você não coloca santos católicos, não coloca santos da Umbanda, você não vai colocar nenhuma seita lá dentro. É só isso. Essa colocação que fala que o espiritismo é neutro, no sentido de que o centro espírita não tem essa parte religiosa. Agora, o umbandista quer ter o santo dele, pode ter. Ele quer ir no terreiro, ele pode ir. Ele quer estudar no centro espírita, ele pode estudar. Nada vai impedir ele. Como ir na missa e querer estudar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o espiritismo, ele vem falar da mediunidade, da vida após a morte, como que se processa a morte, como que socorremos os mortos, como que vamos atender a nossa família. Agora virou uma celeuma. Essa questão religiosa, de espírita, de umbandista, mas quando o centro se diz kardecista, assim, na maneira ampla, ele aceita todas as religiões, sem se posicionar do lado de nenhuma delas. Ok? Mas nós respeitamos a Umbanda, o Candomblé, o catolicismo, o evangélico, seja o que ele for. Tá? Porque o nosso trabalho é orientar a respeito da mediunidade, e não de criar conflito, e nem discórdia. Apenas falar como a vida vive após a morte. Então, essa celeuma religiosa foi criada pelos espíritas. Não sei de onde que eles tiraram isso. Tá? Então, vocês que são espíritas, estudiosos, não criam nenhum problema a respeito de religião. Agora, quanto aos seus espíritos, os pretos velhos, tá? Ele tem uma hierarquia muito grande. Vou ser assim, muito clara. Um médium que ele é mais elevado moralmente. O preto velho dele é mais elevado. Um médium que ele é aprendiz, ele está lá, ainda está cheio de defeito, o preto velho está naquela ordem dele ainda. Então, essa escala do alto aqui, os pretos velhos trabalham tudo aqui, ó. Nossa. Agora, se um preto velho de uma hierarquia aqui quiser vir aqui embaixo, ele vem mudando de roupagem até chegar ao perispírito fluídico na densidade do que está aqui. Porque se ele estiver aqui, ele tem uma densidade leve. E para vir aqui, ele precisa ajustar o seu perispírito. Então, os médios noviços têm um preto velho de acordo com aquela necessidade dele. O caboclo, o índio, os exus que são guardiões, os exus são guardiões. Então, há muita coisa para desmistificar. Exu não é isso que é colocado, aquele com chifrinho, com rabinho. Não, isso não tem nada a ver. Então, as pessoas, no seu entendimento, elas criam conflitos, elas criam medo, elas criam pânico, elas criam certas situações muito dificultosas. Então, o que importa para nós espíritas é fazer um bom médium, trabalhar com conhecimento e autolibertação de si mesmo, indiferentemente. Os seus caboclos vão todos eles, muitos deles são espíritos já preparados, que vêm para ajudar. Por que eles se dizem caboclo? Eles não têm nome. Eles não têm nome. É caboclo. É índio, não tem nome. É pele vermelha, não tem índio. É um tupinambá, não tem nome. Pode ser 1 milhão de tupinambá. Pode ser 1 milhão de pretos velhos. Pode ser 1 milhão de caboclo. Entendeu? Eles não identificam esse nome.
Aí, se você perguntar, e aí? Ah, eu sou o índio pena verde, pena vermelha, ele dá o nome que ele quiser. Nunca o nome real do espírito, porque ele está ali no nome de um grupo, de um grupo. Como se eu perguntasse você de onde que você é? Eu sou de Londrina. E quantas pessoas tem em Londrina? 100 mil habitantes, 500 mil habitantes? Aí, ok, são de Londrina. Paraná. Quem é você? Sou do Paraná. Paraná tem quantos milhões de pessoas? Então, quando se diz caboclo, índios, pretos velhos, tá ok? Quando se diz falange de Francisco de Assis, quando vem um espírito vestido de franciscano, ele é um franciscano. Quando vem a equipe de Maria Santíssima, com o emblema de Maria, é um grupo imenso de Maria, eles não têm nome. Eles têm o grupo de Maria, o grupo de Pretos Velho, o grupo de Bezerra, entendeu? Então, eles se identificam de uma forma generalizada, sem esse nome para lá e para cá. Me fiz entender? Ficamos entendidos? Sim, muito obrigada pelo esclarecimento. Eu vou repor a pergunta dela. E quando o médium, que já tem uma equipe, tem os pretos velhos, os índios, tal, ele desencarna, ele morre, ele volta para a espiritualidade. A equipe espiritual dele acompanha ele? Sim. Eu sinto dizer para você que todo mundo vai levar a sua equipe, apresenta seu trabalho que foi realizado na Terra, apresenta sua carteira de trabalho e cada um segue o seu destino. Ok? Então, não fica sonhando, achar que você vai morrer e vai ficar cuidando dos seus filhos aqui na Terra. Ou vocês ensinam eles a virarem gente, a receber seus protetores, a receber as suas equipes de trabalho. Porque após a morte, sua equipe retorna ao ponto de partida. Ok? Para você estudar, se preparar, se organizar, e você vai se preparar para uma nova reencarnação, e lá vamos ver quem vai ser sua equipe de trabalho de novo. Mas o médium desencarnou. A sua equipe vai com ele. Não vai ficar de herança para você, equipe espiritual, nem do papai, nem da mamãe, nem do tio, nem da vovó, e nem de ninguém. O que vai ficar de herança muito forte, grandiosa e poderosa vai ser os obsessores. Porque esses não vão. E esses vão ficar na sua casa, vão ficar na sua terra, vão ficar lá esperando nascer o novo da família para eles continuar. Então, a herança espiritual, o médium leva com ele, ok? Não ficará um espírito protetor. Então, não sonha. Não sonhe que você vai morrer e você vai ficar protegendo seus filhos. Você vai morrer, vai entregar a sua equipe e vai fazer outra coisa. Então, médiums espírita, preparem seus filhos, evoque os seus protetores, evoque seus anjos guardiões, evoque seus caboclos, seus índios, seus pretos velhos, isso pouco importa. Pouco importa o nome, se é José, se é Maria, se é Benedita, isso não importa. O que importa é que o guia protetor, anjo da guarda, venha auxiliar a sua família. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. Sinto dizer para vocês que a hora que eu morrer, eu vou devolver todos os espíritos para o lugar deles. E sinto avisar meus filhos que a hora que eu morrer, só vai ficar o espírito familiar com a minha família, que é responsável por eles. Ok? Só o espírito familiar. Porque tem hierarquia para atender a família. Então, eu não vou poder fazer nada por eles, porque agora que eu estou viva é hora de aprender. Se não aprender agora, depois, bom ensinamento, boa pesquisa, bom trabalho. Então vamos acalmar os nossos pensamentos, acalmar o nosso espírito e buscar o Senhor nosso Deus.
o Senhor da vida, o Pai de todo amor, de toda misericórdia. A vós, Senhor, nos dirigimos, a vós suplicamos a proteção, a luz do entendimento, a luz da razão, a luz, Senhor, que nos faz transformar os nossos sentimentos. Esteja conosco, Senhor, envolva-nos na tua luz consoladora, na tua luz curativa, que acalma, que tranquiliza, que alivia os nossos corações, que as nossas mentes sejam envolvidas pelos fluidos do amor de Deus. Te pedimos, Senhor, que envie teus mensageiros. Te pedimos, Senhor, que envolva o nosso lar, que o nosso anjo guardião, os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, amorosa, socorrista, educadora, benfeitora, esteja conosco. Que possamos abrir os espaços de socorro, que possamos em teu nome aliviar, Senhor, consolar, esclarecer, nos dê os recursos necessários para que neste momento as nossas equipes de trabalho, os protetores deste grupo de estudos, os protetores benditos de cada um de nós, possam nos assistir, possam nos ajudar a trabalhar, a nos equilibrar e ajudar nossos irmãos. Mestre Jesus, nos abençoe. Rogamos aos benditos irmãos codificadores da doutrina espírita. Rogamos a São Luís, a Santo Agostinho, a São Vicente de Paulo. Rogamos a Paulo, a Erasto. Rogamos a tantos irmãos, espíritos bons, espíritos sábios, espíritos benevolentes. Precisamos de auxílio, precisamos do teu conhecimento, precisamos dos teus bons fluidos, da sua presença consoladora, do seu trabalho de amor, que possamos abrir os espaços de socorro, as bacias da consolação, as bacias da regeneração, para envolver nossos irmãos que sofrem, os nossos irmãos doloridos, os nossos irmãos enfraquecidos, Espírito Senhor, que desencarnaram sem o esclarecimento, sem o auxílio, por tantas vezes envolvidos no orgulho, no egoísmo. Auxilia, Senhor, que possamos arrebanhar os espíritos que estão em nosso entorno, em nosso lar, colocá-los na bacia da consolação, da regeneração, dissolver os miasmas doentios dos seus corpos espirituais, dissolver os fluidos da dor, os fluidos da angústia, os fluidos do medo, da ansiedade, de toda a perturbação, de toda a sensação de tristeza, de derrota, de falência. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso e envolve a todos. Que nós possamos auxiliar, aliviando o cansaço, aliviando todo o desconforto, balsamizando os nossos irmãos,
curando as feridas, restaurando, reequilibrando os seus corpos espirituais, envolvendo nos fluidos benéficos, nos fluidos curativos, nas águas salutares, regeneradoras, a paz de Deus, a paz do Cristo. Alegrem-se, meus irmãos, porque Deus está conosco, porque nada está perdido, porque nenhum filho ficará no desamparo. Deus ouve as preces sinceras. Deus envia o socorro ao filho que sinceramente pede o perdão, a misericórdia, o consolo. Deus envolve, clareia, ilumina os caminhos, vai retirando da escuridão, abrindo os caminhos com a luz, para que todos possam trilhar. Vamos arrebanhando estes irmãos ao nosso entorno. Vamos arrebanhando os desmemoriados, os perdidos, os dementados. E todos esses que estão na ociosidade, que não querem a prece, que não querem o trabalho socorrista, que não querem a nossa prece, que não querem a nossa mediunidade, que não aceitam que possamos trabalhar e assistir. Nós pedimos, Senhor, a misericórdia para os espíritos endurecidos, para os espíritos que nos perseguem, para os espíritos que não aceitam Jesus, que não aceitam seus ensinamentos, que não aceitam, Senhor, o progresso do espírito, a evolução da alma. Auxilia, Senhor. Pedimos aos mensageiros para envolver os espíritos que nos perseguem, que nos odeiam, que nos causam aflições e dores, que se miscuem em nossos trabalhos, em nossas atividades diárias, em nosso lar, em nossa família, e nos atinge, Senhor. Nós te pedimos, auxilie, tenha misericórdia, que possamos envolver nos fluidos de arrependimento esses irmãos, envolver nos fluidos para que sintam arrependimento, que sintam misericórdia, que despertem o seu espírito para Deus, para o Pai, para o Senhor da vida, para as coisas do Espírito, que se desvincule das coisas terrenas, das coisas materiais, que desistam de persistir numa estrada tenebrosa, difícil e infeliz. Nós rogamos ao Mestre Jesus, as falanges de Maria de Nazaré, para envolver e amparar todos nossos amigos e irmãos, pretos velhos, índios, caboclos, a nossa família indígena, a nossa família africana, a nossa família de caboclos, entes queridos, trabalhadores, amigos fiéis, nos auxilie neste momento a envolver esses cobradores difíceis, que eles recebam o amor de Deus, a luz da divindade, tocando seus corações, invadindo seus corpos espirituais, invadindo, tomando conta, retirando o emaranhado de desequilíbrios, de tormentas,
de dores, de sofrimentos, todo este emaranhado de mágoas e de rancores. Perdoe nossas faltas, perdoe os nossos erros. Estamos no caminho para nos consertarmos. Perdoe nosso orgulho, perdoe nossa arrogância, nossa prepotência. Perdoe a nossa agressividade, a nossa falta de misericórdia e de compaixão. Estamos lutando para nos melhorarmos. Por isso nós rogamos a Deus que dê a vocês a luz do entendimento. Aceitem o auxílio dos mensageiros de Jesus. Aceite o amparo de todos esses espíritos que circulem a cada um de vocês. Aceite a pacificação. Porque Deus nos criou para a felicidade, não para vivermos nos tormentos e nas trevas. Fomos feitos para a luz. Viemos da luz e caminhamos para a luz. É o nosso destino. Deus, cuide de cada um deles. Auxilie, Senhor, a cada um deles. Que possamos levando os nossos irmãos para as escolas espirituais, os parques de evangelização, os educandários, as colônias onde possam aprender, onde possam se desvincular de um passado difícil, onde possam crescer, evoluir, caminhar, Senhor, e sejam conduzidos, e sejam desvinculados de nós, de nossos lares, desvinculados, cortando os laços, cortando as amarras, libertando os nossos irmãos, aliviando, restaurando, abrindo os caminhos da luz. Vamos conduzindo os nossos irmãos, retirando das bacias, dos locais de socorro, de assistência, de amparo, retirando esses espíritos e encaminhando com todas as nossas equipes de trabalho. Vamos levando em nome de Deus, conduzindo as colônias espirituais, na graça de Deus Todo-Poderoso. Que a paz de Deus e a paz do Cristo estejam em nossos lares. Levante, Senhor, por sua misericórdia, os muros protetores no entorno de nosso lar. Permita que possamos levantar os muros protetores, as telas eletromagnéticas no entorno de nossos lares, como uma grande esfera protetora de eletricidade, de magnetismo, de fogo, para que nos proteja das investidas do mal. Guarda-nos, Senhor. Guarde nosso lar. Guarda-nos, Senhor. Os nossos protetores nos auxiliem. Os guardiões das ruas, os guardiões da família do lar, nos dê a proteção. Que os nossos lares estejam dia e noite protegidos. Que as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E a todo aquele que veio em nosso auxílio. E vieram atendendo nossas preces em nome do Senhor, nos proteger, nos assistir, nos ensinar, nos fortalecer a alma. Nós agradecemos. Nós agradecemos a cada familiar, a cada ente querido que se une a nós neste momento. Que Deus abençoe a todos. Pedimos, Senhor, o encerramento das nossas preces, dos nossos trabalhos da aula desta noite. Agradecemos, Senhor.
que nós possamos fechar as bacias, os espaços, fecharmos este trabalho, que não haja dificuldades, tumultos, desequilíbrios, mas que a sua paz se faça, a sua harmonia, Senhor. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.